Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas. Espero que neste momento em que nos acompanham estejam todos bem, estejam todas bem, dentro do possível que a atual encarnação nos oferece, que a gente possa ter, de fato, momentos de alegria, momentos de satisfação, de bom convívio, de boa vivência com todos aqueles com os quais nós temos alguma relação. Então, estamos dando continuidade ao nosso estudo, à mensagem do livro Palavras de Vida Eterna. Como vocês que nos acompanham sabem, nós temos uma semana eu trago a mensagem, na outra semana o Lucas grava pra gente. Então a gente vai compartilhando nesse momento esse direcionamento, essas informações, melhor dizendo, contidas nesta obra. Então hoje nós iremos para o capítulo de número 114 e o título é Fraternalmente Amigos. Emmanuel nos apresenta a sua interpretação, a sua fala, o exemplo que ele nos traz, baseado numa passagem que está em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8, que diz o seguinte: finalmente, sede todos de igual sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. Então, com o título Fraternalmente Amigos, é importante a gente procurar entender o que de fato é a fraternidade, O que é ser fraternal? O termo fraternal, literalmente, ele é o amor experimentado por irmãos, por almas queridas. Mas, assim, o contexto bíblico, ele aprofunda um pouco mais esse termo, O amor fraternal tem um significado mais completo, que é um sentimento de bondade, de afeição, que vai além dos laços consanguíneos, que vai além dos laços materiais. Falo aqui da família carnal, vai além desses laços que significam das pessoas que estão que têm uma relação mais próxima, que têm afinidades, O objetivo aqui é que a gente seja fraternal de forma indistinta, de forma que a gente exerça essa fraternidade, exerça essa virtude com todos, sem distinção, com todos que nós tenhamos possibilidade de assim o fazer. Então Pedro nos conclama, para viver. Na verdade, aqui ele estava se referindo à comunidade cristã lá de seu período, mas certamente Emmanuel estica isso mais, expande mais esse conceito, Então vamos verificar aqui o que Emmanuel nos fala. Que a experiência te conferiu degrau diverso na interpretação da vida, não pode haver qualquer dúvida. O que ele está dizendo? Que a experiência já nos trouxe vivências, já nos concedeu alguns conhecimentos, algumas virtudes, podemos afirmar assim, que nos leva a interpretar
as orientações espirituais, as orientações evangélicas, com um olhar bem mais amplo, um olhar bem mais expandido, não necessariamente só o olhar terra a terra, né? Que nos conduz a uma visão maior, inclusive compreendendo certos movimentos que por vezes nem mesmo a ciência consegue explicar, né? Então, essas experiências no campo da espiritualidade já nos concede compreender um pouco além daquilo que os nossos olhos carnais observam. Amadureceste o raciocínio e percebes determinados aspectos da realidade que os circunstantes ainda não conseguem assinalar. Estudaste, conquistando títulos de que, por enquanto, muita gente não dispõe. Muitos de nós já conquistamos títulos acadêmicos, né, que nos conferem um certo, eu diria, um certo grau de respeito. As pessoas olham com um olhar diferente, têm uma visão um pouco diferente, enfim. Mas vamos continuar para entender mais à frente o que Emmanuel quer nos dizer. Ouviste a ciência e alcançaste visões renovadoras, presentemente defesas a quantos não senhorearam e oportunidades iguais às tuas. Ou seja, presentemente faz a defesa daqueles que não senhorearam oportunidades iguais às que nós conseguimos, né? É fato que muitos, isso a gente presencia cotidianamente na nossa sociedade, que uma parcela dessa sociedade já alcançou um conhecimento científico, um conhecimento tecnológico, um conhecimento racional, né, de desenvolvimento do intelecto, um pouco superior a outros, né? Tiveram mais oportunidades, abraçaram essas oportunidades e usufruem disso, né? Especialmente no campo profissional, no campo da matéria. Claro, deve ser assim, já que estamos vivendo uma experiência na matéria, estamos vivendo uma experiência do corpo físico no planeta, que inclusive é de provas e de expiações. Então, nada mais natural que assim o seja. Mas vamos continuar. Viajaste anotando problemas que muitos dos melhores amigos estão distantes de conhecer. Anotando problemas aqui no sentido de já verificar, de já ter um entendimento maior quanto aos problemas que ora são apresentados, sejam eles de qualquer ordem. Sofreste, aprendendo lições, por agora inapreensíveis pelos companheiros acomodados a inocentes enganos da retaguarda. Quando nós, e esse processo reencarnatório, as diversas reiteradas reencarnações, elas nos possibilitam isso, né? Que a gente aprenda lições, que a gente viva novas experiências, acerte, erre, né? Mas que a gente aprenda com todas essas lições, seja no momento do acerto, seja no momento do equívoco, do erro, né? Então, enquanto isso, muitos outros irmãos nossos de caminhada preferem se entreter ainda nos apelos que a matéria nos apresenta, né? E que acabam marcando passo nessa caminhada, nessa relação de progresso espiritual. Trabalhaste e adquiriste habilitações que os próprios familiares gastarão muito tempo para atingir. Em muitos lares, né, familiares, enfim, tem contextos diferentes, né? Uns já adquiriram um conhecimento maior do que outros,
Estou falando aqui exclusivamente do campo da matéria, tá? Não estou me dirigindo necessariamente a conhecimentos espirituais. Pessoas que adquiriram graduações no campo da educação, enfim, enquanto outros preferiram continuar estagnados ali por escolha própria, em muitos casos, em outros por falta de oportunidade mesmo, né? Vejamos então o próximo versículo, melhor, desculpem, o próximo momento, a próxima fala de Emmanuel. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. Vou repetir. E a palavra que eu queria falar era parágrafo, agora saiu. De certo que a tua posição é inconfundível, tanto quanto o lugar do próximo é caracteristicamente individual. Entretanto, seja qual seja a condição em que te encontres, podes estender os braços, unindo-te aos semelhantes através da compreensão e do auxílio mútuo. Então, o que Emmanuel quer dizer com isso? Que é importante toda a bagagem de conhecimento que nós adquirimos, de fato, é importante e eu diria fundamental, porque quando nós adquirimos conhecimento, torna-se mais fácil ou menos complexo ou menos difícil o acertarmos, né? Atingirmos o alvo, né? Fica menos delicado, menos complicado a gente fazer a coisa certa, porque o conhecimento nos possibilita isso. Mas o que ele quer dizer que não é só isso que é importante, não é só alimentar e preencher a nossa mente com o conhecimento intelectual. Nós precisamos agir com compreensão, agir com entendimento. Isso são virtudes que vão além, única e exclusivamente, do desenvolvimento intelectual. São virtudes que alcançam algo muito superior, que é o desenvolvimento moral, que é a compreensão de que todos estamos no mesmo processo de caminhada, uns com um passo mais à frente, outros um passo a menos, enfim, mas que todos nós estamos aqui para seguirmos, e se pudermos seguir esse caminho de mãos dadas, nos amparando um ao outro, facilita mais essa caminhada. E aí, as experiências que eu vivo, eu compartilho com o meu próximo, eu aproveito das experiências que o outro traz para mim, e assim a gente vai mutuamente aprendendo, se reorganizando, se desenvolvendo e caminhando. E por fim, no último parágrafo, Emmanuel diz assim: o apóstolo não nos diz, sede todos da mesma altura, do mesmo entendimento, da mesma compreensão, mas sim, sede todos fraternalmente unidos. Sede todos fraternalmente unidos. Não nos exige, pois, o Evangelho, venhamos a ser censores ou escravos uns dos outros, e sim nos exorta a que sejamos irmãos. Fraternidade. Fraternidade para que a gente siga junto, caminhe junto e não esqueçamos aqueles que estão à margem da sociedade. E não esqueçamos daqueles que estão passando por necessidades no campo da matéria, aqueles que não têm a garantia do alimento diário, que estão nas ruas, muitos deles abandonados, muitos outros entregues aos vícios. Mas como eu vou fazer para atrair esse irmão para que ele saia do vício? Façamos aquilo que está ao nosso alcance. Eu posso fazer uma oração por ele? Posso.
Eu posso oferecer um alimento para ele? Posso. Então, se eu posso fazer isso, que eu faça. Porque o amor com que você vai transmitir aquilo, de algum modo vai afetá-lo de forma positiva, né? Então, essa fraternidade, ela deve existir sem limites da nossa parte. Sem limites. Que a gente, de fato, se disponha a agir desse modo, especialmente com aqueles que tiveram menos oportunidades, que tiveram menos força e menos resiliência diante das adversidades da vida. Então, era isso a mensagem que nós tínhamos para hoje. Que Deus abençoe a todos vocês, que todos nós sejamos abraçados por esse imenso amor do nosso Criador. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.